Fala aí pessoal, tudo certo? Aqui quem fala é o Matheus, ainda é o Matheus. E hoje eu vou continuar falando sobre o nosso tema, né? A gente estava falando sobre o movimento retilíneo uniforme. Fizemos uma breve revisãozinha falando sobre trajetória, posição, vetores. E agora a gente vai entrar de fato em movimento retilíneo uniforme. Então, vamos lá. Por que movimento retilíneo uniforme? Quando a gente fala isso, a gente está falando de movimento, vocês sabem o que é, retilíneo, linha reta, tipo, nenhum mistério, e uniforme, esse que é o ponto. Quando a gente está falando em movimento uniforme, a gente está dizendo que a velocidade não varia. Ele tem a mesma velocidade ao longo de todo o movimento. Então a gente vai dizer que a velocidade é constante, ok? Nós temos uma velocidade constante. E além disso, a gente tem uma variação de posição. No caso, eu estou me movendo, assim, em linha reta. Então, a gente vai ter uma variação na posição. Deixa eu montar aqui o nosso trilho. Um trilho bem grande. Ó. Pronto. Ok? Vamos dizer aqui que no nosso trilho, aqui seja a origem. Nada mais justo que a origem ser no começo, que é zero. Não tem mais nada antes disso, né? Pelo menos nada que nos interesse. Nessa posição aqui, eu tô correndo, vamos botar aí, e chega nessa posição aqui que eu marquei, eu começo a cronometrar. Então, a minha posição S0, antes a gente usou SI, não sei se vocês lembram, né? Na aula anterior. Nós começamos com SI, mas a gente vai usar S0, porque em algumas circunstâncias a gente pode ter várias pausas, várias posições específicas, e eu não precisava ficar marcando com letras. Então a inicial vai ser a zero, nossa contagem começa no zero, e assim por diante. Aí S inicial zero e S final S. Sacou? S, a posição inicial zero e a posição final é S. Ok? Então é isso. Eu comecei a contar meu cronômetro aqui. Então eu tenho T igual a zero nessa posição. Então eu vou percorrer todo este caminho. Pá. Vamos correr mais um pouquinho. Pronto, cheguei até aqui. Nessa posição, eu vou chamar de S, que é a minha posição final. Então, vamos lá. O que eu tenho que agora? Ah, e essa posição aqui é em algum T arbitrário. Ok? Deixa eu escrever isso direito, né? Fazer um T arbitrário dessa forma. Arbitrária não é. Não é o ideal, mas acontece. Então, eu tenho um S de T. Perfeito. Vamos lá. Então, eu estou dizendo que nessa distância, olha só, já associando a aula que a gente teve na semana passada, eu não sei quando vocês estão assistindo, né? Mas a nossa aula anterior. Essa distância S0 até S é o nosso ΔS. E ele é igual ao meu S menos S0. E nessa mesma situação aqui, eu tenho uma variação no tempo, porque o tempo não está parado, ele está se movendo. Então, eu tenho um ΔT. ΔT é igual a T menos T0. Brabo, né? Quem já estudou mecânica, física, no ensino médio, se recorda um pouquinho dessas equações, sabe aonde eu tô querendo ir. E a gente vai chegar lá, bom, com calma. Eu tenho, então, uma velocidade constante, eu tenho uma variação de posição e uma variação no tempo.
Logo, vamos lá. V igual a delta S sobre o delta T. É a nossa fórmula da velocidade média. Vocês pegaram? Então eu consigo calcular a velocidade média nessa circunstância. Mas eu quero ir um pouquinho além disso. Vamos abrir essa conta aqui. Eu tenho S menos S0. Eu estou só substituindo. Eu peguei daqui e joguei aqui. Ok? Deixa eu apagar essa setinha para não confundir ninguém. Perfeito. S menos S0 igual, e aqui embaixo T menos T0. Vocês estão vendo onde eu quero chegar. Esse T0, como a gente já viu aqui, vou botar um zero aqui, escrevi depois, mas sem problema. Vocês vão receber esse quadro também, tá? E nesse quadro aqui, eu vou deixar todo o conteúdo, ok? Então, vocês não vão perder nada. Não sei porque que eu fiz um risco vermelho aqui na tela. O professor deve estar ficando maluco. Então, vamos lá. Esse T0, ele vale zero. Então, a gente marca como zero. Vamos lá. S menos S0 dividido por T. E se eu jogar o T para o outro lado? Vamos pegar aqui embaixo. Se eu jogar o T para o outro lado, eu vou ter, né? Vamos reorganizar essa equação, né? Eu tenho S menos S0 igual a V vezes T. Eu vou passar o menos S0 para o outro lado, então eu tenho S igual a S0 mais VT. Isso aqui é a nossa função horária da posição. Para quem saca de função, na verdade, todo mundo deveria sacar de função, porque é essencial que a gente entenda funções para trabalhar com física. Essa é a verdade. A gente precisa de bastante sacar de funções, polinômios e assim por diante. Então, por essa aqui ser, eu já ia dar um spoiler aqui do que eu ia falar. Tá, deixa eu apagar esse Szão aqui que eu botei. Quase que eu faço uma integral aqui para vocês. Mas vamos lá. Essa é a minha função horária da posição. Mas, professor, por que função horária especificamente? Porque aqui eu estou falando de uma posição que varia no tempo. Vocês pegaram essa? Eu tenho um S de T igual a S0 mais VT. Tá indo? Vocês entenderam essa relaçãozinha aqui? Essa é a minha função horária da posição. Então, para cada T específico, eu terei um S específico. A posição inicial, ela vai ser sempre a mesma. A velocidade, por ser constante, lembra que eu falei lá? Velocidade constante, ela também vai ser sempre a mesma. Então, nós teremos nós temos uma função horária da posição. Ok? Nós temos várias outras funções horárias que podem ser exploradas. Mas a gente vai começar por essa aqui. Ok? Deixa eu colar aqui um exemplo. Nossa, ficou muito grande esse texto. Deixa eu posicionar melhor aqui para vocês.
Vamos lá. Consideremos um móvel que caminha, aqui está com um espaço, não deveria ter, caminha em linha reta com velocidade constante de 10 km por hora, a partir do quilômetro 30 de uma estrada. Escreva a função horária do movimento e calcule a posição do móvel no instante t igual a 2,5 horas. Vocês sabem como fazer essa? Bem simplesinha, tá? Pausem o vídeo para a gente poder começar a fazer, certo? É muito comum, eu estou assumindo que vocês já fizeram, né? Então eu vou fazer aqui também, já começar. É muito comum a gente de início enumerar as informações que o problema nos dá. Então eu vou pegar aqui a caneta vermelha e já vou marcar que o meu S0, ó, a partir do quilômetro 30. Então meu S0 é 30, ok? 30 km. Perfeito. A minha velocidade, deixa eu mudar de cor. Minha velocidade é constante de 10 km por hora. Vamos lá. A velocidade, eu estou fazendo uma coisa de cada cor, é igual a 10 km por hora. Vamos lá. A velocidade é constante, nós temos um movimento retilíneo uniforme e a nossa função horária, dada pela equação acima, pode ser escrita da seguinte forma. Vou pegar a forma geral dela e depois a gente vai substituindo as nossas informações. Eu tenho S igual a S0 mais VT. Foi? S0, 30, V é 10. Então, vamos escrever como função, né? S de T igual a 30 mais V vezes T, então tenho 10T. Ok? Essa é a minha função horária da posição. Então, vamos lá. No instante t igual a zero, qual é a posição? No instante t igual a zero, eu tenho, vamos fazer de azul, né? Então, S de t igual a zero, eu tenho 30 mais 10 vezes zero. 10 vezes zero é zero. Então, S de t igual a zero é 30. Foi? Então, vamos continuar. Se eu tenho, por exemplo, o S de t igual a 4. Pausem aí e façam. Assumindo que vocês pausaram, eu tenho... Nossa, eu já tinha feito a conta de cabeça e ia botar o resultado final agora. Eu tenho 30 mais 10 vezes 4. Isso aqui vai ser 30 mais 10 vezes 4, mundialmente conhecido como 40. Isso no final vai ser 70. Lembrando que a gente precisa sempre lembrar que temos que trabalhar com ordens com unidades de medida no sistema internacional. Então, a gente vai escrever as unidades de medida também. Para um
S de 3, certo? S de 3 eu tenho, vamos lá, 30, aí 10 vezes 3 mais 30 igual a 60. Vamos voltar aqui um pouquinho nessa mesma equação. Eu tenho 30 quilômetros mais o nosso V é 10, que é constante, quilômetros por hora. Quilômetros divididos por hora. Vezes o meu T, que é 3. Ele é 3 o quê, professor? 3 tempos, 3 bananas, 3 maçãs, 3 segundos. Então, vamos lá. 3 segundos não, 3 horas. Deixa eu substituir aqui. Caneta azul. Foi. Vamos agora só fazer as contas, né? Eu vou cortar hora dividido por hora, então vai dar só quilômetros. Então vou estar somando quilômetros com quilômetros. Quilômetros mais quilômetros, quilômetros. 10 quilômetros mais 30 quilômetros. Na verdade tem que multiplicar isso aqui, né? Acabei me perdendo na equação. Vamos lá. Começar de novo. Eu tenho S em 3 segundos. Minha posição depois de 3 horas vai ser 30 quilômetros mais 10 quilômetros vezes 3 horas. Eu vou cortar hora com hora e vou multiplicar o 3 com o 10 aqui, certo? Isso vai me dar 30 km mais 30 km. Então, zero aqui. Mundialmente conhecido como 60 quilômetros, certo? Aqui em cima também 70 quilômetros e nesse aqui 30 quilômetros. Foi pegar um jeito e aí o exercício ele especifica uma posição exata que ele quer encontrar, que vocês podem ver aqui, certo? Escreva a função horária do movimento e calcule a posição do móvel no instante t igual a 2,5 horas, certo? Vamos lá embaixo, então, para a gente fazer 2,5 horas. Vou pegar azul. Não sei, deixa eu mudar de cor aqui agora. Vamos fazer de verde. Então, eu tenho S de 2,5. Também poderia botar 5 sobre 2, mas não faz diferença. Eu tenho 30 quilômetros mais a velocidade é constante, 10 quilômetros por hora, vezes 10 quilômetros por hora, vezes a quantidade de horas, que é 2,5 horas. Aqui a gente já sabe, né? Que a gente viu anteriormente que hora vai cortar com a hora. Eu tenho 10 vezes 2,5, que é fácil de calcular, que dá 25. Então, eu tenho 30 km mais 25 km. Logo, a minha posição S de 2,5 é igual, vocês já sabem o resultado, que vocês já fizeram, isso aqui vai ser 55 km. Certo? O resultado aí de vocês bateu. Comentem aqui embaixo.
mandem mensagem para o professor para que a gente possa explorar um pouco mais esse, esse conteúdo. Ok? Deixa eu ver quanto tempo já tem a nossa aula. 20 minutos dá para a gente dar uma esticada nesse tema. Vamos lá. Deixa eu ajeitar aqui a posição da tela. Vocês, eu não tenho como perguntar se vocês têm dúvida agora, mas caso vocês tenham dúvida, é só mandar mensagem que a gente responde, ok? Vamos agora começar a falar dos gráficos do MRU, ok? Gráficos do MRU. MRU, vocês já sabem, movimento retilíneo uniforme. Vamos lá. Ok. Por que a gente faz um gráfico do MRU? Vocês sabem, é para que a gente entenda o comportamento da nossa função horária. Se vocês não lembram, a nossa função atual é o nosso S de t igual a S0 mais VT. Ok? E o nosso gráfico geral, ele é dado por S por T. Então, o gráfico fica... Nossa, ficou bem feio. Deixa eu refazer esse gráfico. Vou diminuir aqui a grossura. Então vamos lá. Bem melhor. S e T. Aqui nós temos a posição dado por S e o tempo dado por T, certo? Se a velocidade do móvel é positiva, então a sua posição aumenta linearmente no tempo. Então, o nosso gráfico, ele tem essa cara que eu vou fazer de vermelho melhor. Nós temos uma posição inicial, nosso S0, que não necessariamente é zero. Ele vai ter esta cara aqui, certo? Se, vamos escrever aqui, se a velocidade for... Opa, eu vou escrever com teclado, melhor. Facilitar para vocês e para mim também. Se a velocidade for positiva. Este é o caso 1 que a gente explora com os gráficos. Ok? Qualquer dúvida, lembrem que vocês podem perguntar, certo? Vocês terão meu contato, meu e-mail, talvez meu WhatsApp, não sei ainda, mas vocês vão poder perguntar. Para uma velocidade positiva, a questão vai ser esta. Então vamos copiar. Opa. Erro técnico. Pronto. Agora nós temos
outras circunstâncias. Outras circunstâncias não, né? Para essa circunstância em que a nossa velocidade é positiva, vocês estão vendo aqui, nós teremos esse formato, né? Uma reta crescente linear. Vamos para o segundo caso. Deixa eu mudar aqui. Onde? Opa, fazer o gráfico. Foi. Pronto. Nós temos o caso em que a velocidade é negativa. Então, nosso S de t igual a S0 menos VT. Ok? E a cara desse treco vai ser negativa. Ele está apontando para baixo. Sabe quando você está meio borocochô? Então, é a mesma coisa. Você fica meio para baixo. Você aponta para baixo. Seu olhar aponta para baixo. Então, a gente percebe isso, né? Que quando quando a função ela é negativa na velocidade, ele vai ter essa carinha aqui. E por último, nós temos uma situação em que o gráfico ele não vai ter velocidade. A velocidade vai zerar. Ou seja, uma posição em que o tempo não está variando, digamos assim, quando eu quero saber uma posição só, em que ele vai ser linear, certo? O que o móvel tá parado, no caso, né? Também tem isso. Tem essa possibilidade. Quando eu tenho apenas um S aqui de T, o T pode estar variando, mas o meu S0, quando o meu S é igual ao meu S0, eu terei uma coisa com essa cara aqui, que pode ser mais reto, com certeza. Pronto. Aqui, meu S0. Show! Outros gráficos que a gente pode explorar, não só a gente pode, como nós devemos explorar, são os gráficos da velocidade. Vamos para baixo aqui. Deixa eu só copiar aqui um detalhe que eu acabei esquecendo. Eu escrevi aqui embaixo se a velocidade for positiva, nos outros eu vou escrever V negativa. Ok? Isso aqui, V igual a zero. Foi? Acho que dá para para entender. Vamos lá. Agora eu vou falar de mais um gráfico e depois a gente vai deixar o resto para a próxima aula, porque essa aqui está ficando muito grande. E eu entendo que aulas grandes são cansativas para vocês. Para mim também são. Então, vamos lá. Nós temos agora o gráfico de velocidade. Perdi o ponteiro. Vamos lá. O Joss ficou
muito grande. Gente, vocês têm que ver como é a aula presencial comigo, tá? Eu começo a escrever no quadro, aí eu olho e falo assim, meu desenho não ficou bonito. Aí eu apago, volto. Vocês pegaram molezinha. Então vamos lá. Agora nós vamos falar do gráfico de velocidade. Ele botou uma setinha ali no final do V. Deixa eu desligar a seta. De velocidade em função do tempo, certo? Isso aqui é interessante, não vai levar a muito longe, porque o nosso gráfico ele é um S de t igual a S0 mais VT, certo? Se eu quiser descobrir a velocidade, eu vou ter lá a equação da velocidade média e tal, que dá isso aqui, ó, vai ser um V igual a S menos S0, que é o ΔS, dividido por T, tá? Mas isso aqui é uma constante. O que é constante? É algo que não varia. Da mesma forma que a minha posição inicial é a mesma no último gráfico que a gente desenhou, aqui a minha velocidade vai ser a mesma. Vai ser o meu V0, velocidade inicial, né? Vamos chamar aqui também de V0. A gente pode fazer isso. Como só tem uma velocidade, não se faz tão necessário chamar isso aqui de V0. Mas aprendam já essa notação. Eu vou gravar mais uma aula, depois eu vou adentrar em resolução de exercício até não aguentar mais. Show? Tamo junto, pessoal, e até a próxima. Tchau, tchau.